Queria falar de um assunto importante hoje, bem polêmico até. Você se conhece? Não saber seu nome, onde você mora, quem são seus pais. Eu quero saber coisas mais profundas. Você sabe os seus gostos? Você sabe suas preferências? Qual que é a sua música favorita? Qual que é a sua cor favorita, a sua comida? Coisas básicas. Agora vamos um pouquinho mais fundo. Você sabe o que te faz sorrir? Você sabe o que te deixa triste? Você sabe o que te faz chorar? Você conhece suas virtudes, você conhece suas fraquezas, você sabe quando você não tá bem, você consegue identificar quando as coisas não estão muito bem. Isso é bem importante, sabe? A gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa saber onde machuca. Por quê? A gente precisa tentar manter um equilíbrio na nossa vida. Acho que o equilíbrio é importante. A gente precisa. Esse negócio do estar bem o tempo todo não existe. A gente não vai estar bem o tempo todo, mas a gente pode tentar estar bem o máximo de tempo possível. Como que a gente vai fazer isso? Se conhecendo. Às vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente já passou por aquilo. A gente já sabe quais as consequências. A gente já sabe como as coisas nos afetam. Vou dar um exemplo prático. Quem já passou por um relacionamento abusivo? A gente sabe como é um relacionamento abusivo. A gente já viveu aquilo. A gente consegue identificar muito antes da coisa ficar ruim. A gente cria um alerta para aquilo. A gente começa a perceber nuances, a gente percebe no olhar, a gente percebe nas pequenas palavras, nas pequenas atitudes, a gente naturalmente a gente cria uma casca, a gente cria uma resistência, a gente aprende. A dor molda o ser humano. Quando a gente passou por uma experiência ruim e aquilo marcou a gente de alguma forma, a gente cria é, inconscientemente até um gatilho de alerta. A gente percebe antes. Às vezes, e esse é o problema. Às vezes a gente percebe tarde demais. Às vezes a gente já tá em outra situação de perigo. Às vezes a gente já tá em outra situação desconfortável. Quando a gente tem um emprego que é ruim, que causa sentimentos ruins na gente, a gente sabe quando começa a ficar abusivo. A gente sabe quando começam a exigir demais. Quando a gente tem uma amizade que é tóxica, uma amizade que é via de mão única, é só venha a nós o vosso reino nunca. A gente sabe, a gente percebe. E por que eu tô falando sobre isso? É importante que a gente se conheça. É importante que a gente saiba os nossos limites, porque no fim do dia é só a gente com a gente, né? Só quem tá na sua cabeça é você. Só quem sabe da sua dor de verdade, porque sente ela, é você. Só quem sabe dos seus motivos para sorrir é você também. Pensa sobre isso. Pensa qual que é a importância de se conhecer. Pensa o quanto esse trabalho de autoconhecimento e de a própria psicoeducação, de você entender os sentimentos. Pô, é um trabalho que é muito legal, mas é um trabalho muito importante, é muito desvalorizado até. A gente não costuma dar muita importância. Você sabe o que é felicidade, você sabe o que é tristeza, você sabe o que é alegria, você sabe o que é saudade. Você sabe o que é saudade? Sabe o que é alguém fazer falta?
Você precisa saber. Você precisa saber sobre você. Você precisa se conhecer. Você precisa saber o que te deixa triste para evitar. A gente não quer estar triste. É impossível não estar triste em algum momento da vida, tá? A gente vai estar triste. É impossível passar pela experiência humana sem sofrimento, sabe? É, existir tá intrínseco que a gente vai sofrer, que a gente vai ter momentos bons, que a gente vai ter momentos ruins. A vida é isso. É impossível você não querer sofrer. Assim como é impossível a gente não magoar alguém. A gente vai falhar. Às vezes a gente exagera. Às vezes a gente passa do limite. Mas a gente vai falhar, não tem como não falhar. A gente pode trabalhar para que evitar e minimizar as consequências dos nossos erros. Mas a gente vai magoar alguém. E quando a gente está muito próximo de alguém, numa relação, seja familiar, seja uma relação amorosa, seja relação de trabalho, quando a gente convive muito com alguém, é natural que a pessoa nos magoe e é natural que a gente magoe a pessoa. Por isso que é importante você se conhecer. Você precisa se conhecer porque você precisa saber até onde você pode ir. Você precisa saber os seus limites. Você precisa saber onde você aceita estar, onde você não aceita estar. O que te faz bem e o que não te faz bem. Porra, isso aqui não me faz bem, eu não aceito. Até aqui, ó. Você pode ir até aqui. Passou daqui, eu não aceito. Passou daqui, eu vou embora. Porque é sobre você. Na sua vida, você é o protagonista. Eu falei isso no último vídeo. Muita gente perguntou pra mim sobre isso. Na sua vida, você é o protagonista da sua vida. O ator principal da sua vida tem que ser você. Você não pode ser coadjuvante da sua vida. Os outros são coadjuvantes da sua vida. E você é coadjuvante da vida dos outros. Mas o principal da sua vida tem que ser você. Então você tem que se conhecer, você tem que se cuidar. A gente só consegue cuidar do outro quando a gente cuida da gente. E pra gente cuidar da gente no sentido é, psicológico da coisa, a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber nossos limites, nossas dores, nossos medos, nossas virtudes. E assumir que, às vezes, a gente não vai ser bom em tudo. Pô, eu não sou bom nisso. Mas nisso aqui, eu sou bom. E identificar isso não é soberba. Saber que você cozinha bem. Ah, não, porra, eu cozinho bem. Você pode falar, bate no peito e fala, eu cozinho bem. Bate no peito e fala, eu canto bem, eu danço bem, eu escrevo bem, eu sou um bom amigo. Não é um problema. Desde que você se conheça, desde que isso se condiza com a realidade. Porque você se conhece e você sabe que você é bom em algo, assim como você sabe que é ruim em algo. E esse processo de autoconhecimento, a gente trabalha muito em terapia. Às vezes a gente tem ainda infelizmente no Brasil, a gente tem uma visão que a terapia, a análise, a psicologia de forma geral é um lugar de gente maluca, de gente doida. E não é assim. Eu enxergo a psicologia como um facilitador muito grande. Às vezes a gente pensa na questão do nutricionista. Todo mundo precisa de um nutricionista? Não. Mas se você tiver um, você vai comer melhor, você vai se alimentar melhor, você vai fazer escolhas mais inteligentes. Todo mundo precisa de um personal trainer? Não. Mas só quem teve um sabe como é bom, como facilita o treino, como você treina melhor, como você desenvolve melhor. Todo mundo precisa de um psicólogo? Não. Mas quando você tem, você pensa melhor. E a gente pensa o tempo todo. Na minha visão, a psicologia ela ajuda a diminuir o intervalo entre o eu que você é hoje e o eu que você quer ser. A psicologia é uma arma muito importante para o autoconhecimento e é uma ferramenta muito útil. Se permita se conhecer.
Eu garanto pra você que você é muito mais interessante do que você realmente acha que é. Eu garanto pra você que você é uma pessoa extremamente interessante. Pensa nisso.